Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Foi diferente e também muito triste. Então, galera, o filme da vez que eu trago pra vocês hoje é um filme que eu já tô querendo trazer ele aqui pro canal já tem um tempo já, né? Assim que eu acabei a gameplay do Bloodborne, eu falei, vou ter que trazer esse filme pro canal, né? Marcou minha vida na infância e a infância de muita gente com certeza. Você sabe que eu gosto de trazer filmes antigos aqui. O filme da vez é Sonâmbulos, de 1992, galera, de Stephen King. Exatamente, eu trago algumas curiosidades sobre esse filme. Como foi pra mim na época assistir e hoje depois assistir novamente, pra poder trazendo pra vocês o conteúdo aí, algumas curiosidades, um resumo e uma breve análise pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela força pra mim aqui. Eu agradeço a todos vocês, sejam bem-vindos os novos inscritos aí. E eu falo sobre esse filme após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o filme Sonâmbulos ou Sleepwalkers de 1992 é um filme de Stephen King. E o curioso, galera, é que o Stephen King, na verdade, ele fez a história, escreveu diretamente para o filme. Não existe um livro que foi baseado em livro, que normalmente os filmes que são baseados em livros de Stephen King são livros primeiro e depois se tornam filmes. Mas nesse, o curioso é que já foi direto. O Stephen King ele fez o roteiro ou a história diretamente para o cinema, então foi muito interessante essa questão. E como sempre ele faz participações nos filmes que ele está, né? Ele já fez participação no filme do Contos da Cripta, em vários outros filmes que eu já vi já ele fazendo participação. Nesse filme ele faz participação especial como um coveiro. Ele é dirigido aí pelo diretor Mick Garris, que é famoso aí por dirigir filmes mais voltados para o estilo do terror. E é amigo do nosso mestre do terror, que é o Stephen King, com certeza. E de elenco aí nós temos o Brian Krause, que fez De Volta à Lagoa Azul, filme inédito aí na sessão da tarde. Ele estrelou na época ao lado de Mila Jovovich, com certeza aí. E fez vários dos filmes muito legais também. Temos também Alice Grid, uma atriz muito famosa aí nos anos 80 e 90. Temos Mädchen Amick, também essa atriz é linda, cara. Eu lembro que quando eu assisti esse filme na época eu era criança, eu pirava com ela, ficava louco com essa atriz, ela é linda. No filme ela é linda também, nossa, maravilhosa. E temos o Ron Perlman. O Ron Perlman é o Hellboy, né? Ele ficou conhecido aí como Hellboy e já fez vários outros filmes legais também. Esse é um rosto bem conhecido. Assim, eu só citei alguns, tem vários rostos conhecidos ali, mas eu citei só alguns principais ali, vamos dizer assim, né? E é isso aí, galera. E o Stephen King que faz o papel do coveiro. Eu lembro que esse filme passava na sessão das 10. Eu tentava ficar acordado até mais tarde, eu era criança, era doido pra poder assistir. Aí queria ficar acordado até mais tarde. Eu lembro que um amigo meu gravou na fita cassete esse filme. A gente conseguiu assistir no outro dia, de dia, e foi muito legal. As primeiras vezes que eu assisti. Tem muito tempo já, nossa, era criança ainda. E também ficou famoso por passar no cinema em casa. Numa época que não tinha tanta censura, é um filme de terror, assim, pra poder passar de dia, pelas coisas que tem nele e tal, pelo gore. Na época, realmente, não era bom passar de dia, mas, tipo, antigamente não tinha essas frescuragens de censura que tem hoje em dia, então, né, passava deliberadamente muito gore durante a tarde aí. A trilha sonora também eu achei bem marcante, galera. A trilha sonora aí tem dois destaques aí na trilha sonora, que é Santo e Johnny. De uma canção de 1959 que também se chama Sleepwalk. Essa canção toca muito no filme, ela lá, é a canção predileta lá dos personagens do filme lá, que é o filho e a mãe dele, que eu vou chegar no resumo nessa parte. Eles sempre escutam essa música e eu lembro que depois, quando eu era criança, eu vi e tal, eu curti, achei interessante, e depois de grande eu escutei ela outro dia e falei, nossa, que legal, cara, eu lembro, essa música é do filme Sonâmbulos, tal. Eu lembro desse filme Sonâmbulos, aí eu falei, vou ter que trazer esse filme pro canal. Aí eu criei o canal, falei, um dia eu vou trazer esse filme pro canal, né? Aí eu trouxe, com certeza. Outra marcante também é Enya. É uma compositora, ela é irlandesa, o tipo de música dela é do New Age e mais folk, ela tem um pouco também de música celta, então Enya é uma tipo assim,
É muito lindo, cara. É muito lindo. São muito lindas as músicas dela, sabe? É um vocal meio soprano, uma coisa, sabe? Muito linda, sabe? O filme em si é assistível hoje em dia, com certeza. Se você curte filmes antigos, assim como eu, se você gosta de voltar lá no tempo, anos 80, 90, relembrar aquela teor nostálgico que dá esses filmes antigos, assim, com certeza vale muito a pena vocês assistirem, dar uma chance. Não liguem muito pros efeitos especiais, com certeza que seriam diferente hoje em dia. Os efeitos especiais seriam melhores, vamos entre aspas, nem sempre, nem todo filme tem efeito especial bom, mas é um filme que compensa ver hoje em dia, assim, não envelheceu tão mal, não. Eu acho, até os efeitos práticos, os efeitos que tem no filme, acho até que ficou legal, bacana, porque Stephen King sempre foi Stephen King, né, então... Sei lá, os filmes de Stephen King eu sou meio suspeito de criticar, porque eu sempre curti bastante as obras de Stephen King. E quando transformadas em filme eu acho muito legal também, com certeza. Agora vamos ao resumo do filme. E com certeza, galera, se é resumo, então tem spoiler, obviamente. Mas eu tô falando de spoiler de um filme lá de 1992, Vai Bolinha, então... Se você não assistiu, assista e depois volta aqui pro vídeo. Se você não liga tanto com spoilers, eu vou falando aqui e vou tentar ser bem breve também, bem superficial, pra não atrapalhar a experiência de quem for assistir. Só pra vocês terem uma ideia de como é que é o filme mesmo, beleza? Então, combinado? Deixe seu like e é isso aí, vamos lá. O filme começa contando a história da lenda dos Sleepwalkers. São seres, criaturas esquisitas, homem, meio gato. Deus me defenderai! Umas coisas meio estranhas assim, e eles poderiam ter sido a origem dos vampiros, porque eles sugam a energia vital das pessoas, deixando elas ressecadas, e sempre de mulheres virgens, o que já era difícil demais de encontrar naquela época lá, que eles estão em 92. O filme se passa em dias atuais, em 92, vamos dizer assim. E aí também inicia na Califórnia, dois policiais entram numa casa e procuram por uma mãe e um filho desaparecido. Essa mãe e o filho desaparecido, segundo a vizinhança lá, eles eram boas pessoas, tal, e sumiram, desapareceram, tal, e na caçada dos policiais eles encontram ali um monte de gatos pendurados ali, sem vida já. Inclusive os Sleepwalkers, eles são criaturas que os gatos detestam eles têm uma rivalidade com os gatos, porque os gatos, eles pressentem eles e vão lá e atacam mesmo, os gatos atacam, eles ficam ali em volta. E eles têm esse problema com gatos. Eles parecem com gatos, só que é como se os gatos detestassem eles. Então, tipo, o arranhão do gato faz muito mal pra eles. Pode até tirar a vida deles. Então, a fraqueza deles é os gatos. É como se fosse a criptonita dos Sleepwalkers, vamos dizer assim. Então, os policiais ali, vendo aquele tanto de gatos pendurados ali, eles, ficam sem entender. E acham uma menina totalmente ressecada com uma rosa no cabelo. Isso é bem importante, essa questão da rosa no cabelo. Aí, o que acontece? Depois a gente vai pra uma outra cidade nos Estados Unidos ali, da Califórnia vai pra uma outra cidade, e lá mostra um casal não, uma mãe e um filho. Eu falei casal, vocês vão entender por quê. Mostra mãe e filho ali, tal, numa boa, tranquilo, numa casa, estão felizes ali, acabaram de se mudar, estão ali na nova cidade ali, e justamente dando a ideia de que seriam eles que estavam lá na casa com os gatos, né? Então eles vieram com os gatos que são sem vida, então eles vieram de lá para uma nova cidade. No começo, quando você assiste, você acha que é um comportamento meio incestuoso dos dois. Depois você vai entender por quê. Ele tem a questão de beijar a própria mãe, é uma coisa meio estranha, meio desconfortável. Você assistir no início ali, ele entra pro quarto com a mãe dele, você já sabe o que vai acontecer ali no quarto. Ele parece ter relações com a mãe dele, é uma coisa muito estranha, parece incestuoso, mas a gente vai entender que na verdade não é bem isso. E nisso, Charles, que é o rapaz que mora com a mãe dele, ele é um estudante também. E ele tá ali olhando naqueles cadernos dos Estados Unidos que tem as fotos dos estudantes. Eu sempre esqueço o nome desses cadernos que tem as fotos dos estudantes ali. Ele vê o nome de uma garota linda ali, uma foto dela também, chama Tânia, que inclusive é a atriz que eu falei com vocês que é linda, que eu encantava com ela. Ele vê ela ali e já se interessa por ela ali, com certeza. Então ele tenta descobrir algo sobre ela, então vai lá atrás dela. Então ele fala pra mãe dele que vai conhecer ela, tal, e a mãe dele fica querendo que ele traga ela, tal, pra conhecer a mãe, tal, aquela coisa toda, até então normal, vamos dizer assim. Essa menina trabalha no cinema assim, né, na parte que vende pipoca ali, na limpeza, trabalha nessa parte. E ele encontra com ela ali, eles trocam uma ideia ali e tal, e aí eles meio que se conhecem ali e tal.
ela fica toda envergonhada ali, já começa a olhar pra ele diferente já. Ele é realmente um rapaz bem aparentado, então... E forma um casal muito bonito. E ela fica olhando pra ele ali já dá mole pra caramba pra ele ali. As amigas dela são mais saidinhas, ficam tentando jogar ela pra cima dele, do Charles e tal. O nome dela é Tânia. Ele dá uma carona pra ela, quer dizer, ele dá uma carona pra ela, pra poder ir até a casa dela. Aí só que aí o pai dela chega, o pai dela tinha que buscar ela. Ela falou, não, dessa vez meu pai vai me buscar, tal, não sei o quê. Aí beleza, aí depois, na escola lá, o Charlie é um menino muito inteligente, né? Ele faz o professor passar vergonha, isso também é um ponto interessante. Ele faz o professor passar vergonha. Aí, beleza, o professor fica de marcação com ele. Aí depois que o professor depois que ele faz o professor passar vergonha, aí ele sai ali na escola ali, vai embora ali e tal, tá todo mundo indo embora. E ele dá uma carona pra ela até em casa. Aí ele chega lá, ela apresenta ele pra mãe dela. A mãe dela já, tipo, curte ele ali, acha ele legal e tal. E parece realmente ele se apresenta como um cara muito legal mesmo. E a mãe dela mexe com aquele negócio de sepultura, tipo... gravar sepulturas no papel, transferir pro papel, sabe? Com carvão, um lance assim. E aí ele fala que faz isso também e tal, só pra meio que ganhar ela ali, né? A família dela. E aí vai, beleza. E nisso, quando ele volta pra casa dele, aí ela combina com ele de tirar foto e tal, né? Nessa hora. Ela combina com ele de tirar fotos pra poder... que ela gosta muito de fotografar e tal. E ela mostra as fotos pra ele no quarto dela lá, as fotos que ela tira tal, fotos lindas. E ela convida ele pra tirar fotos, né? No outro dia lá, tal, beleza. Aí eles marcam o combinado, beleza. Aí ele pega e volta pra casa dele. Na hora que ele volta pra casa dele, tá aí voltando pra casa, o professor que ele fez o professor passar vergonha, encontra com ele no caminho. Tenta parar ele ali, né, no carro dele ali. Ele tem um Pontiac, que é um Transan azul. Carro, muito doido esse carro dele, cara. Eu sempre curti. E ele tem esse carro lá, tal. E o professor manda ele encostar ali, o professor no fusquinha dele manda encostar ali. Aí começa a tirar onda com ele ali e tal, fez ele passar vergonha. O professor descobre que as fichas dele de matrícula são falsas. Então o professor vai e começa a atacar ele. Só que aí ele vai e fica nervoso ali e tal, e arranca a mão do professor e já começa a se transformar. Na verdade, ele e a mãe são sleepwalkers. Isso aí já era, né, de se esperar. Ele e a mãe dele são sleepwalkers. Então, tipo assim, se você vê a primeira vez o filme, você nem suspeita que são eles, né? Tem alguma coisa de errado com eles, mas você não suspeita que eles são os sleepwalkers. Depois você descobre que eles são. E aí, nessa hora que o filme apresenta para o mundo que eles são os sleepwalkers. É nessa hora aí do ataque do professor. Então ele arranca a mão do professor e sai correndo atrás do professor. Aí ele pega e assassina o professor no meio do mato e deixa lá e beleza, e boa. Aí ele tenta fugir. Na hora que ele vai embora, aí passa correndo demais. Um policial vê ele correndo e vai atrás dele. O policial tem um gato. Chama Clovis o nome do gato do policial. E esse gato, ele começa a estranhar, tal. Começa a olhar diferente, começa a ficar com raiva, muito estranho, comportamento esquisito. Por quê? Porque ele tem um problema, tem uma coisa errada com ele. Ele é um sleepwalker, então o gato, ele reage a isso. Então ele tenta fugir, ele dá uma fuga na polícia ali, correndo, vazado ali, dando uma fuga na polícia. E tem uma hora que ele, lá na frente, lá, o policial manda ele encostar. O policial fica lado a lado com ele ali, manda ele encostar. E o gato aparece, ele vai e mostra o dedo pro policial, nem aí. Mas na hora que ele vê o gato olha pra ele. E o gato fica todo assim, ele tem medo de gato, né? Os sleepwalkers têm medo de gato, eles temem os gatos. Então aparece aquela metamorfose de transformação. Fica tipo metamorfo ali. Transforma o rosto dele de uma forma muito esquisita. Vira um menino, depois um monstro estranho, esquisito. O policial, tipo, que droga é essa aí? Tipo, né? Pra não falar palavrão, mas que droga é essa aí? Aí pega e ele vaza na frente. O policial fica todo desajeitado ali, ele vaza na frente. Aí ele tem o poder de fazer, os sleepwalkers têm os poderes. Eles têm o poder de telecinese e também tem o poder de fazer desaparecer as coisas, ficar invisível, melhor dizendo, ficar invisível. E ele consegue ficar invisível. Aí o policial chega no lugar que ele está, só que o policial não vê ele. Aí o gato pega e vê. Aí ele fala, para de olhar pra mim. Nessa parte eu lembro, assim, eu fiquei zoando várias vezes esse negócio de invisibilidade, né, para de olhar pra mim e tal, brincando com meus colegas na época lá. Aí beleza, aí o gato vê ele, só que, né, o policial nem tchum e pega e vai embora. Aí ele muda o carro dele pro Mustang doido pra caramba, vermelho, e vai embora também. Aí encosta o Mustang lá pra não levantar suspeita.
de transar ele muda pra Mustang. Quem dera tivesse um poder desse, né? Pegava meu carro e transformava num Civic ou então um Corolla 2026. Nossa, top demais. Nisso ele chega em casa, conversa com a mãe dele está faminta porque a mãe dele quer a energia da menina que ele tá conquistando. Porque parece que, tipo assim, eles ficam sempre mudando de lugares. Ele até fala isso na escola lá. Ele conta a história dos Sleepwalkers como se ele não fosse um Sleepwalker, mas conta tão bem que o professor, todo mundo fica maravilhado com ele, embora ele faça o professor passar vergonha. Mas ele conta muito bem a história, por quê? Porque ele é um Sleepwalker. Então ele conta muito bem a história ali na escola e tal. Então os Sleepwalkers precisam de mulheres virgens. E essa menina, Tânia, ela é uma menina de boa, de bem com a vida, uma menina tranquila, uma menina gente boa e virgem. Então ele quer trazer essa menina pra mãe dele, pra alimentar a mãe dele, a energia vital. A mãe dele tinha muito tempo que não sugava energia de ninguém. Só tem os dois Sleepwalkers, eles têm dúvida se existem mais como eles, mais espécies como eles. Existe essa dúvida no filme também. Então ele fala, não mãe, não consegui ainda não, mas vou sair com ela tal, e eu trago ela aqui, dou um jeito. Só que ele tenta, depois ele começa a gostar dela. E a mãe dele já fica assim, tipo, você não vai se apaixonar por ela. Porque, tipo assim, pra eles, ela é só um alimento. Então não vai se apaixonar por ela. Aí só que ele começa a ter uns sentimentos pela Tânia. Ele começa a ter. Então ele meio que quer desistir de trazer a Tânia pra mãe dele. E aí isso complica, porque a mãe dele já começa a ficar com raiva, começa a ficar com ciúmes e tal, aquela coisa toda, e dá um probleminha, mas logo eles se acertam ali. Então no outro dia, a Tânia chega na casa dele. Aí ele vai até assusta assim. Aí ele não queria que a Tânia fosse lá, porque ele tá tentando arrumar um jeito de não deixar a Tânia ver a mãe dele. Aí a mãe dele já pega ela, não, vem cá, entra aqui e tal, já convida ela pra entrar, né? Já pega uma rosa, coloca no cabelo dela. Lembra da rosa que eu falei lá da menina ressecada? Coloca a rosa no cabelo dela, tal. Aí ela já fica assim, toda, né, tratando a menina super bem. E ele preocupado ali, ele já ia pegar ela e sair logo, né? Aí ela, não, vocês são jovens, estão sempre apressados, entra aí e tal, né? Conhece ela ali e tal. Por pouco a mãe dele não pega ela ali mesmo, né? Só que ele vai e conversa com ela lá. A mãe dele fala, não, mas a gente tem que ir e tal. Aí a mãe dele vai e libera eles pegam e vão. E nisso, eles começam lá, vão pro lugar lá, começam a trocar ideias, estão ali se flertando ali um com o outro ali, Aí ele começa a olhar pra ela assim, tá apaixonado por ela, só que ele tem que alimentar a mãe dele. Então ele pensa, eu acabei de conhecer ela, tô apaixonado, mas e minha mãe? Então ele coloca a mãe dele em primeiro lugar, se transforma no Sleepwalker e ataca a Tânia. Só que aí a Tânia já é uma menina ali, é uma menina mais esperta, ela consegue, mais que ela seja boa pessoa, ela é esperta e tal, ela pega e consegue agredir ele ali de uma certa forma ali e tal. Aí chega um policial do Clovis, do gato Clovis, e pergunta o que tá acontecendo com ela. Aí ele vai e aparece lá atrás do policial e assassina o policial tal, e atira no policial lá tal. E aí acaba que o Clovis que ataca ele, né, quase que mata ele, o Clovis ataca ele, e nisso ela pega o carro de polícia e consegue fugir. A Tânia pega e consegue fugir. Aí a Tânia foge e tal, né, consegue vazar pra casa dela lá. E aí o Charles fica muito ferido, vai embora pra casa. Fica muito ferido, o Clovis acabou com ele, né, praticamente. Ficou muito ferido, vai embora pra casa. E nisso a mãe dele fica ali assustada com o estado que ele tava, todo arranhado, machucado ali. E a mãe dele pega ele e tenta cuidar dele ali de uma certa forma. Só que aí a polícia já tá vindo, tentando vir e tal. Ele tenta desaparecer, mas não consegue, não tem forças mais. Então a mãe dele já pira ali já e, né, consegue ficar invisível. Os policiais chegam, não vê, invadem a casa ali, não veem eles que estão ali. Então nisso a mãe dele, depois os policiais vão embora, a mãe dele pira. A mãe dele vai lá na casa da Tânia, vai lá, agride os pais dela, né, quase mata o pai dela, agride os pais dela ali, vai ali e pega a Tânia à força, vai arrastando pelo cabelo. Os policiais vêm ali, mais policiais, ela acaba com os policiais, os gatos tentam atacar. A casa deles estão sempre cheios de gatos, a casa do Charles e da mãe dele estão sempre cheios de gatos. E qualquer gato que vê na rua ali fica doido com eles pra poder matar eles. Eles pegam o gato e quebram na mão ali, fácil. E essa parte é até um pouco exagerada, porque ela atira nos carros de polícia. Não é só atirar no tanque, beleza, até história, é normal, mas ficou um pouco exagerado, porque ela atira uma bala no carro de polícia, o carro de polícia explode, atira no outro carro também explode, sabe? Uma bala só em cada carro explode, ficou bem exagerado, mas dá pra relevar isso aí. E aí ela pega um carro de polícia e vai embora pra casa dela.
né? Ninguém consegue deter, ficou aquela coisa de terror mesmo, aquele teor de terror que ninguém consegue deter. Então ela leva a Tânia pra casa, chega lá na casa dela, o Charles já tava sem vida, praticamente. Então ela usa a telecinese lá, põe a música que eles gostavam, porque eles gostavam de ficar dançando, tá? Uma música que é o do Sleepwalk, consegue ficar dançando lá, eles gostam de ficar dançando. Então ele pega e ela faz, pela telecinese, ela faz essa parte é bem bizarra, porque ela força o Charles a dançar com a Tânia, ele sem vida já, dançando com a Tânia. Ficou muito estranha essa parte, e ela ali, tal, ele não pode morrer, ele é meu filho, tal, aquela coisa assim. E a Tânia morrendo de medo ali, forçada a fazer algo que ela não quer. Aí nessa dança, o Charles desperta. Ela fala, é agora, Charles, é agora, tal. Pega ela, tal. Só que aí não consegue, tal. Não consegue porque a Tânia pega e enfia o dedo nos olhos do Charles ali e tenta assassinar ele ali e tal. E nisso a mãe dele agarra ela ali, começa a brigar com ela ali e tal. E nisso junta aquele tanto de gatos. Os gatos estavam todos se reunidos ali na casa e entraram dentro da casa. Começaram a entrar o Clovis também e tal. Todos os gatos entram ali e começam a atacar a mãe do Charles. E a Tânia pega e vaza e tenta fazer o carro de polícia funcionar. E o carro de polícia funciona e aquela coisa toda. E vem ali, ela vindo toda transformada, toda esquisitona ali já, tal. E os gatos rasgando ela ali. E nisso aí tudo, ela pega fogo. Ela pega fogo de tantos gatos arranharem ela ali. Ela pega fogo ali, regaça ela ali no caso. E aí ela fala assim, você tirou a vida do meu filho, meu único filho. E ainda pegando fogo e falando ainda com a Tânia pega e vaza e consegue ir embora. Quer dizer, vaza e consegue... Ela tenta fazer o carro pegar, só que aí o carro não pega, na verdade. E aí a mãe dele também perde a vida. Charles já tinha perdido a vida, a mãe dele também perde a vida. E fica ali pegando fogo ali. Clovis vem no colo da Tânia. E assim termina o filme. A Tânia fala assim, nós temos um ao outro, Clovis, muito obrigado, tal, porque o Clovis tinha salvado a vida dela também, juntamente com os outros gatos. Então e assim termina o filme. A Tânia foi uma menina que conseguiu sobreviver aos Sleepwalkers, porque ela lutou ali, ela conseguiu lutar ali, ou seja, tinha uma saída. Quando a gente vê essas criaturas assim, que são quase que imortais, o negócio é fogo, tacar fogo, ou estourar a cabeça. Porque como é que, né? A não ser que ele se regenere. Mas pra cabeça é um pouco difícil, a cabeça é o comando de tudo. Então sempre quando eu assisto eu fico com esse pensamento. Por que não estourar a cabeça? Ou por que não tacar fogo pra acabar, pra desintegrar totalmente, né? Então o fogo por causa dos arranhões dos gatos, ela mesma pega fogo. Por causa dos arranhões dos gatos. Os gatos ali todos atacam ela e ela pega fogo. De tantos arranhões. É como se fosse uma maldição sendo quebrada, sei lá, algo assim. É bem forte, é bem interessante esse final. Eu curti pra caramba. E assim termina o filme, beleza, galera? E é isso aí, eu fiz um breve resumo mesmo do filme, né? Então esse aí é o breve resumo do filme, né, galera? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês queiram assistir esse filme. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários. Ajuda bastante comentar aqui no vídeo, né? Já que eu faço os vídeos todos sozinhos aqui, eu edito, eu faço as artes, eu tô aqui falando com vocês. Então agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Deixa o seu like, se inscreve, ajuda bastante o canal. Eu sempre estou trazendo filmes assim antigos. Eu gosto dessa questão da cultura geek, da cultura pop, mas trago muitas coisas antigas, na verdade. Eu trago mais às vezes coisas antigas, coisas esquecidas, que muita gente nem se lembra mais, animes raros. Estou sempre trazendo aí no canal para vocês. E espero ver sempre vocês aqui, beleza? Agradeço a todos vocês, desejo sempre tudo de melhor sempre a todos vocês e valeu!